Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Então, boas malta, vamos aqui para mais um ponto break. Vamos falar de 4 jogos que vão acontecer nesta madrugada. Falamos da Linda Noskova contra a Diana Yamstreska, Hubert Hurkacz contra a Dana Medvedev, Anna Kalinskaya contra a Qinwen Zheng e também Alexander Zverev contra Carlos Alcaraz. Como estão a ver na tela, o primeiro jogo, por ordem cronológica, será o jogo da Linda Noskova contra a Diana Yamstreska. Será o primeiro jogo entre as duas, o que isso aqui já pode induzir em erro esta odd dada à Linda Noskova, que é verdade, está a fazer um bom torneio. Desde que o Australian Open começou, ganhou a Boskova, ganhou a Kessler, ganhou a Iga Swiatek por 2-1 e mais recentemente teve um jogo facilitado pela desistência da Svitolina quando estava a perder por 3-0 ainda no primeiro set. Já a Yamstreska teve que soar um bocadinho mais porque teve que fazer a qualificação, por isso neste momento a Yamstreska tem 7 jogos realizados no Australian Open, mas desde que começou a fase regular, desde que começou a primeira ronda, a Yamstreska ganhou a Vondrousova, ganhou a Gracheva, ganhou a Navarro e mais recentemente venceu a Azarenka, mas é importante dizer que, por exemplo, a Yamstreska teve a ganhar 3-1 no primeiro set, mas precisou do tie-break para vencer e mesmo assim enfrentou algumas situações de set point, onde a Azarenka podia ter efetivamente ganho o primeiro set. No segundo set acontece exatamente o oposto, a Yamstreska teve a perder por 3-1, consegue recuperar e depois a servir para 6-4, acaba mesmo por fechar a 15 e ganha em 2-0. Uma Yamstreska que na maior parte dos jogos entrou como underdog. Mais uma vez aqui, como vocês podem ver, é underdog para esse jogo. Eu não concordo minimamente com a Noskova. A Noskova é uma jogadora que vai ter mais a capacidade física para aguentar um jogo mais longo. Porquê que eu digo isto? Porque se nós formos avaliar o número de horas em corte, a Noskova neste momento tem cerca de 6 horas e 15 minutos. Já a Yamstreska tem o dobro das horas em corte. Tem 12 horas e cerca de 20 minutos ou 15 minutos. Por isso tem o dobro das horas em corte. Por isso vai pesar, principalmente para um estilo de jogo físico intenso que a Yamstreska gosta de ter, e isso acaba por drenar muita energia. Se a Noskova estiver num dia onde está a responder bem ao serviço, está a impor o seu jogo e está a variar muito o jogo, a Yamstreska vai ter muitos problemas para enfrentar uma Noskova que está motivada e está a fazer um bom torneio até aqui e tem o objetivo de chegar às meias finais. Em termos de mercados, essa odd de 1,47 não faz sentido para uns quartos de final. O valor está do lado de Yamstreska. No entanto, um mercado que eu ponderei, mas não tem valor, era o mais 4,5. Essa odd tinha que estar em torno de 1,70 para valer a pena. Poderá ser um jogo onde a Yamstreska pode roubar um set. Poderão pensar nisso para quem tiver esta opção. Nós, nas casas portuguesas, pelo menos nas casas que normalmente costumo a elaborar aqui a minha análise, não tem este mercado. Mas, por exemplo, o handicap mais 1,5 sets da Yamstreska poderá ser interessante. Basta a Yamstreska ganhar um set e a aposta está concluída. Podem apostar também over 2,5 sets. Podem apostar que a Yamstreska consegue ganhar um set. Por isso, vai depender muito daquilo que for a vossa abordagem. O mercado que nós temos aqui é ambas as jogadoras ganharam um set, sim, a 2,30. Poderá ser uma boa opção, mas estou desconfiado da parte física da Yamstreska. Por isso, é um jogo para mim mais vale esperar pelo ao vivo, perceber como é que as duas jogadoras estão, mas querendo aqui dar uma opinião, o valor estará do lado da Yamstreska, seja ganhar um set, seja mesmo na vitória, mas temos que aqui ajustar depois a nossa stake, porque o risco também é alto. Passamos para o jogo seguinte, que é o jogo entre o Hubert Hurkacz e o Daniil Medvedev. O Hubert Hurkacz lidera no mano a mano por 4-2. No entanto, há aqui um jogo que é feito em regras especiais no World Tennis League, nos Emirados Árabes Unidos. O Hurkacz acabou por ganhar, mas tirando esse jogo com características especiais, o Hubert Hurkacz lidera por 3-2. Sendo que o último jogo realizado entre os dois num torneio normal, com regras normais, foi na relva de Yale e o Hurkacz ganhou por 2-0. Isso para dizer que estas odds, na minha opinião, estão muito e muito desajustadas mesmo.
Acredito que vai ser um jogo mais equilibrado. O Ubi está a servir muito bem, tem muitos pontos gratuitos. É um jogador também, tal como o Daniel Medvedev, cobre cada centímetro do corte. Por isso é que são chamados os polvos, porque são jogadores altos, cobrem muito bem. E claro que o Daniel Medvedev tem um estilo de jogo desconcertante, imprevisível, mas o Ubi também quer, nesse ano de 2024, elevar mais o seu nível, chegar mais vezes a fases adiantadas de grandes torneios, como Master 1000 e Grand Slam. E acho que vamos ter aqui um jogo mais equilibrado do que o mercado sugere. Também para falar hoje em corte, neste momento a diferença é de 2 horas. O Daniel Medvedev tem 12 horas e cerca de 15 minutos em corte no Australia Open apenas, e o Ubi tem 10 horas e cerca de 40 minutos, 50 minutos em corte. Há aqui uma diferença de 2 horas, e isso também teve a ver um pouco com o último jogo. O Ubi venceu por 3-0 o Cochot, o jogador francês, que tinha recebido um wildcard. 2 sets difíceis, 7-6, 7-6, os dois primeiros, e depois um 6-4 no último. Já o Daniel Medvedev venceu o português Nuno Borges, mas perdeu o terceiro set, teve que jogar a quarta partida, mas despachou com relativa facilidade o português na quarta partida por 6-1. No entanto, temos aqui a contabilizar só nesse jogo 3 horas e 11 minutos. Olhando para o mercado e olhando para aquilo que os dois jogadores têm feito e a vantagem no confronto direto do polaco, parece-me que vamos ter aqui um jogo exigente para os dois. Um mercado que eu gostaria de recomendar era o 38,5 ou 39,5. Acho que vamos ter aqui um jogo com tendência pelo menos em uma quarta partida, com alguns tie-breaks, um 7-5, jogo sets longos, mas esse mercado infelizmente não tem uma odd que corresponda ao risco. Por isso, neste momento, não é algo que eu vou recomendar. Muito honestamente, acho que o 38,5 devia estar ali perto de um 70, um 75, o 39,5, um 80, um 85, mas não é isso que nós temos, infelizmente, e vocês podem ver que o mercado dá tendência para ambos os jogadores ganharem um set. Só para vocês terem uma ideia, este mercado está a pagar 1,34, que não é algo vantajoso. Poderá ser vantajoso, será a longo prazo, apostar a favor do Roberto Urcas, sabendo que em 5 jogos feitos entre os dois, o Ubi ganhou pelo menos 3, ganhou mais de metade, e acredito que essa odd justa seria em torno de 2,40, 2,50, coisa que não é o caso. Olhando para o jogo seguinte, temos a Ana Kalinskaya contra a Zink, um jogo também a contar para os quartos de final deste Grand Slam. Temos uma Zink que despachou a Daudin por 2-0, depois de aplicar um 6-0 e um 6-3. Já a Kalinskaya teve que soar um bocadinho mais para bater a italiana Paolini por 6-4 e 6-2. Olhando para aqui que também o número de horas em corte, percebemos que a Paolini era uma jogadora que tinha algumas reticências na questão física, mas olhando em particular para esse jogo, entre a Kalinskaya e a Zink tem 7 horas e meia, a Kalinskaya também perto disso neste torneio do Australia Open. Aqui não há uma grande vantagem em relação ao número de horas em corte nem para um lado nem para o outro. Claro que a dimensão física do jogo da Kalinskaya pode obrigar claramente um gasto maior de energia. A Zeng é uma jogadora que tenta variar mais e por isso também conseguiu despachar com relativa facilidade a Daudin, que estava a fazer um bom torneio aqui e estava a surpreender muita boa gente. Mas acredito que vamos ter aqui um jogo difícil para a Zeng. Na minha modesta opinião, acho que poderá ser um jogo para 21,5, mas abaixo de 1,80 não compensa o risco, na minha opinião, e acredito que poderemos ter aqui um jogo para a Kalinskaya. A longo prazo, essas odds vão estar bem mais equilibradas. Diria que a odd da Zeng devia estar em torno de 1,60, 1,70, a odd da Kalinskaya em torno de 2,20, 2,30. Para mim, meia unidade na Kalinskaya a 2,62, para mim a longo prazo compensa, e muito, porque o nível das duas jogadoras, pelo menos até aqui, é equiparado, e por isso a Kalinskaya, para que está a fazer, é uma jogadora que, mesmo estando a perder ou se perder o primeiro set, vai manter a calma, a tranquilidade, a clareza para conseguir se impor depois no set a seguir. Coisa que já não vejo a ter esta mesma capacidade emocional de gerir uma desvantagem, por exemplo, ou ter que correr atrás do resultado. Por isso, aqui a minha sugestão de aposta, meia unidade na Kalinskaya a 2,62. Por último, e não menos importante, temos o jogo já da parte da manhã de Portugal Continental, cerca por volta ali das 9h30, que é o jogo entre o Alexander Zverev e o Carlos Alcaraz. Olhando para aquilo que é o número de horas em corte, os dois jogadores aparecem aqui com uma diferença grande.
a Carlos Alcaraz tem cerca de 8 horas e 40 minutos em corte, já o Alexander Zverev tem 13 horas e 45 minutos em corte, o que é uma diferença considerável, tendo em conta a dimensão do jogo dos dois jogadores. O Alcaraz é um jogador muito intenso, vai ter mais reservas em termos de energia e vai impor um ténis que vai obrigar o Alexander Zverev a estar desconfortável fisicamente e mentalmente dentro do jogo. Olhando para aqui que é o confronto direto, o último jogo entre os dois foi no NIT Finals do ano passado, onde o Zverev acabou por derrotar o espanhol por 2-1. No entanto, há uma vantagem no confronto direto do Carlos Alcaraz, 3-2 vitórias do Zverev. Olhando também para aqui que foi o último jogo em termos de Grand Slam, o Carlos Alcaraz ganhou por 3-0, o Zverev por 6-3, 6-2 e 6-4, claro, em condições muito distintas daquelas que são praticadas aqui na Austrália. Zverev que venceu o Caminori em 3-2, um jogo difícil, 4 horas e 9 minutos, um jogo que podia ter ido para qualquer um dos lados, mas o alemão, que foi um jogador mais inteligente e principalmente naquele super tie-break da quinta partida, acabou por levar a melhor sobre o Norrie, que já estava morto naquele quinto set. Alcaraz banalizou o Kramanovic 6-4, 6-4, 6-0 e aqui tem uma grande diferença do último jogo para este de cerca de 1h30 de descanso ou mais. Por isso, eu acho que isso tudo joga a favor claramente do Carlitos Alcaraz. No entanto, não posso concordar com o modo 1-18. Como já disse, a partir dos quartos de final, odds acima de 2 e de 3 em tal, nem se fala, poderá ter muito valor. Aqui a minha sugestão é over 34,5, a pensar que pelo menos vamos ter os primeiros 2 sets relativamente longos, vamos ter provavelmente um Zverev mesmo com algumas limitações físicas a tentar impor o seu jogo, tentar voltar a umas meias finais de um grande slam, e acho que aqui o jogo vai ser mais longo do que o mercado está a prever. Outro mercado que poderá ser interessante para quem acha que o Zverev tem boas possibilidades de ganhar um set, será ambos jogadores ganham um set. No entanto, um 50, na minha modesta opinião, não terá assim tanto valor quanto isso. Por isso, a minha sugestão de aposta para esse jogo, mais de 34,5 jogos, neste momento está uns 72 na Betano. Claro que noutras casas, nomeadamente fora do domínio português, poderá ter odds altas, mas a partir de uns 68, uns 69, já acho que há um valor considerável para apostar no 34,5. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui ainda no Australia Open.